Olá, senhores, senhoras, galera do YouTube, do Facebook, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Coringa, hoje com o tema núcleo celular. Vamos então destrinchar mais um assunto aí, galerinha. Na introdução, abordaremos a função, a forma, o número e o volume do núcleo. O núcleo, ele é o depositário de DNA, então imagina a função do núcleo. Todas aquelas funções relacionadas ao DNA também vão ser funções do núcleo, como ele vai relacionar-se com características hereditárias e também genéticas. E sua transmissão, ou seja, a transmissão das características genéticas, o que chamamos de hereditariedade. E ainda com a síntese de proteínas. Lembra o processo de transcrição? DNA, por transcrição, dá origem ao RNA. Assunto falado nas aulas de metabolismo de construção. Forma. Geralmente acompanham a forma da célula. Podem ser esférico, é o caso aí de adipócitos, achatado, exemplo de células epiteliais, reniforme, alongado, fibras musculares, tá pessoal? Fibras musculares, lobulado, caso de leucócitos. Sem frescura aqui nessa introdução, pessoal. O número, mononucleadas, a maioria possui um núcleo só, polinucleadas, é o caso, por exemplo, do Paramecium, protozoário de vida livre, Paramecium. Ou anucleadas, exemplo, nosso corpo, hemácias, não tem núcleo. O volume obedece à relação nucleoplasmática, RNP. Essa relação nucleoplasmática estabelece o quê? Que a proporção é de 1:3 ou de 1:4. Ou seja, se você dividir o núcleo pelo citoplasma, você vai ver que o núcleo ele é 3 vezes menor que o citoplasma, 3 ou 4 vezes menor que o citoplasma. Vamos estudar o núcleo em dois momentos diferentes. O núcleo interfásico, intérfase, é o período que a célula não está se dividindo, e o núcleo em divisão celular. Por que essa bifurcação, professor? Veja, carinha, eu trouxe duas imagens aqui que ilustram bem a diferença morfológica, a estrutural entre os núcleos. Olha o núcleo interfásico, você tem carioteca. Do núcleo em divisão, você não tem carioteca. Aqui, o material genético está na forma de cromatina, o DNA está na forma de cromatina. Aqui, o DNA está na forma de cromossomo. Aqui tem nucleolo, aqui não tem nucleolo. Por isso, vamos estudar o núcleo, abordar ele em dois momentos diferentes, em aulas diferentes. Na aula de hoje, vou falar sobre o núcleo interfásico. Intérfase é o período em que a célula não está se dividindo, mas ela está se preparando para a divisão. Por isso, não pense que ela está dormindo, não. Ela está com metabolismo alto, ela está em intensa atividade, ela está produzindo proteínas, ela está duplicando o material genético, ela está aumentando o seu volume, então ela não está cochilando, não. Tá? O metabolismo aqui é alto. O examinador pode tentar enganar você no período de intérfase e falar que a célula aqui não tem metabolismo baixo, blá, blá, blá. Não, pessoal, essa célula está se preparando para a divisão, por isso ela é uma célula ativa. A primeira estrutura que vamos estudar do núcleo interfásico é a carioteca. Carioteca pode ser chamada de membrana nuclear, membrana que envolve o núcleo. Ela é formada por duas membranas lipoproteicas, a lamela interna e a lamela externa, sendo que existem ribossomos aderidos à membrana externa. Outra informação que você deve saber: o complexo do poro possibilita o intercâmbio entre o núcleo e o citoplasma. Isso mesmo, a carioteca tem poros. Existem poros na carioteca. Esses poros nucleares formam o complexo do poro, que possibilita o intercâmbio entre núcleo e citoplasma. Então, muitas substâncias produzidas aqui no citoplasma podem chegar ao núcleo atravessando os poros. Existem também substâncias produzidas no núcleo, que é o caso do RNA. O RNA é produzido no núcleo, não é? O processo de transcrição. E ele sai do núcleo por meio desses poros e vão até os ribossomos. Quem que permite esse intercâmbio é o complexo do poro. Após a divisão celular, a carioteca é reorganizada por meio do retículo endoplasmático. Isso é algo que vamos abordar em aulas subsequentes. Mas você, que é um carinha que gosta da informação adiantada, tem um cabeção para guardar isso, já vou adiantar para você. No início da divisão celular, a carioteca ela vai sumir, ela vai degenerar. Só que ela volta a aparecer no final da divisão celular. Quem que reorganiza, faz voltar a carioteca, é o retículo endoplasmático.
Outra estrutura é o nucleolo. O nucleolo é constituído de proteínas e RNA ribossômico. Essa é a bioquímica do nucleolo. Ele é o responsável pela produção dos ribossomos. Olha que informação interessante. Os ribossomos, aquelas organelas imprescindíveis para a síntese de proteínas, são formadas no nucleolo. Ao final da divisão celular, surge um novo nucleolo, cuja origem depende de um segmento de DNA localizado numa região existente em certos cromossomos, a zona SAT, conhecida como zona satélite. Da mesma forma que a carioteca, o nucleolo ele vai sumir, ele vai se degenerar no início da divisão celular. Só que ele volta no final da divisão. E quem que reorganiza o nucleolo? Essa zona SAT presente em certos cromossomos. Outra estrutura é a cromatina. A cromatina ela representa o DNA, o material genético no núcleo, só que de forma difusa, de forma desorganizada, bagunçada. Você não consegue enxergar muito bem o material genético, separar as moléculas de DNA na forma de cromatina. Então, a cromatina ela representa um material genético contido no núcleo. Quimicamente, são proteínas conjugadas, nucleoproteínas. Leia-se DNA, núcleo, mais proteínas. Essa é a bioquímica da cromatina. Existem dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. Eucromatina é representada pela região descondensada da cromatina. Eu significa verdadeiro e a região descondensada, eucromatina. A região condensada é chamada de heterocromatina. Hétero significa o quê? Diferente. Então você deve saber o que? A heterocromatina ela é uma região condensada da cromatina, portanto inativa para a síntese de proteínas. Já a eucromatina, que é a cromatina verdadeira, é uma região descondensada e ela é ativa para a síntese de proteínas. Por ser descondensada, não está enrolada com proteínas histonas, ela é ativa para a síntese de proteínas. Já estudamos a estrutura do núcleo interfásico, isto é, a carioteca, a cromatina, o nucleolo. É importante ressaltar que uma célula pode ter mais de um nucleolo, ok? Agora nós vamos estudar a intérfase em relação ao metabolismo celular. Intérfase, o período que a célula não está se dividindo. Mas eu vou te perguntar, ela está parada, cochilando, ou ela está trabalhando muito? Ela está trabalhando muito, é um período de alta atividade metabólica. Tá? A intérfase compreende a vida normal da célula. Vida normal da célula, período que ela não está se dividindo. Mas ela está fazendo outras coisas, né? Como síntese de substâncias, absorção de gases, destruição de partículas prejudiciais à célula. Ela está produzindo energia, produzindo ATP. Ela está crescendo, ela começa a crescer bastante porque ela vai se preparar para a divisão celular, tá? E mais importante de tudo, pessoal, aqui que ocorre a duplicação do DNA. Tá bom ou o que mais? Então, esse período é de intensa atividade metabólica. A intérfase, fase que precede qualquer divisão celular. Sempre antes de uma célula se dividir, ela vai ter que passar pela sua vida normal, pela intérfase. E por que sempre pela intérfase? Porque aqui ocorre a duplicação do material genético, aqui ocorre a duplicação do DNA, que é a formação de cromossomos duplos. Como que uma célula vai se dividir sem antes ter duplicado seu material genético? Não tem como, né? Ela precisa passar antes pela intérfase. A intérfase possui 3 subfases. O G1, que significa gap 1, intervalo 1, que é a pré-síntese. Aqui os cromossomos eles são simples ainda. A segunda fase é o S, S de síntese, porque aqui ocorre a síntese de DNA, ocorre a duplicação então do material genético e a síntese também de proteínas, as histonas. G2 é o intervalo 2, gap 2, que é um período de pós-síntese. Aqui você já encontra cromossomos duplicados. A célula está preparada para a divisão celular. Existe também, pessoal, a fase G0. Alguns autores abordam também a fase G0, que é anterior a G1, período em que a célula permanece em repouso, até que algum estímulo faça entrar em divisão celular.
Vamos falar disso no próximo slide. Vamos abordar agora o ciclo celular, isto é, a vida de uma célula, a duração da vida de uma célula até ela sofrer a divisão celular. Isso aqui, pessoal, é muito peculiar de cada célula, tá? Cada célula vai ter o seu ciclo celular. Por exemplo, células do seu intestino, elas vão sofrer divisão a cada 24 horas. Células do esôfago, semanalmente. Células nervosas e células musculares adultas, elas nunca vão se dividir. Então, isso aqui é muito peculiar de cada célula, esse ciclo, e o esquema que eu vou fazer aqui é um esquema didático, tá? Para você entender as fases do ciclo celular, a G1, S e G2. Depois do G2, a célula vai se dividir. Então, vamos lá. A célula acaba de nascer, pequenininha, e ela vai passar pelo primeiro intervalo de sua vida, que é o gap 1, o G1. Como estão os cromossomos na fase G1? Os cromossomos, eles estão simples, né? A célula acabou de nascer. No final da G1, pessoal, existe um ponto de checagem. Esse stop aí é um ponto de checagem. A célula vai perguntar: eu sou uma célula que se divide bastante ou uma célula que não se divide? Isso é o primeiro ponto de checagem no final da G1. Então, veja só, que célula é essa? Não existem fatores de crescimento necessários. Para uma célula se dividir, ela precisa ser estimulada, ser induzida por fatores de crescimento. Se não existem esses fatores, pessoal, a célula entra no período chamado G0, aquele período que a célula fica até ser estimulada. Um exemplo de uma célula que fica eternamente em G0 é o neurônio. Também células musculares adultas. O neurônio é uma célula que fica eternamente em G0. Se você analisar no microscópio o neurônio, o seu núcleo, você vai ver sempre cromossomos simples, porque eles estacionam, tá, na fase G0. Só que existem células, pessoal, que não ficam eternamente na G0 não. Por exemplo, os fibroblastos. Fibroblasto, uma célula típica do tecido conjuntivo, responsável pela cicatrização. Ocorreu uma lesão, por exemplo, na sua pele, né? Quem que vai chegar no local da lesão ali para reparar os vasos danificados? As plaquetas, são fragmentos celulares. As plaquetas, então, pessoal, liberam substâncias químicas que vão induzir os fibroblastos a sofrer divisão celular. Então, só assim o fibroblasto retorna para o ciclo celular, progride o seu ciclo celular, passando assim para a fase S, né? Então, existem fatores de crescimento? Agora sim, existem fatores de crescimento. Então, a célula ela vai progredir seu ciclo celular, passando para a fase S. S significa o que mesmo? Síntese. É aqui que ocorre a duplicação do material genético. Duplicação do material genético, ou seja, não existem mais cromossomos simples. Agora temos cromossomos duplos. E também muitas proteínas histonas. Vamos passar para a próxima fase, que é o G2. No G2, pessoal, os cromossomos continuam duplos, né? Essa célula aqui está na iminência de sofrer divisão celular. Só que aqui vai ocorrer um outro ponto de checagem, um outro stop, né? Só que nesse stop aqui, a célula vai perguntar: meu material genético, ele está tudo certo com ele para se dividir? Ele foi duplicado corretamente, sim ou não? Aí que mora o problema, pessoal. Aqui é um ponto em que ocorre a detectação de danos do DNA. Por exemplo, houve um dano, uma lesão no material genético, no DNA. E esse dano não foi reparado. Reparação do DNA sem sucesso. O que vai acontecer? A morte celular programada. Isto é, a apoptose, morte celular programada, suicídio celular. Quem estimula esse suicídio celular, pessoal, é uma proteína chamada P53. Quando o material genético é danificado, a célula libera essa proteína P53 e ela é responsável pela apoptose celular. Essa apoptose é importante, então, professor? E como é importante, carinha? Se não fosse a apoptose, a morte celular programada, a célula levaria consigo DNA danificado para as futuras células filhas, as próximas gerações, e isso poderia levar ao que? Ao câncer, tá? Um tumor maligno. Por isso que existe a morte celular programada. Veja como é interessante estudar esse ciclo celular. Agora,
Se ocorrer reparo do DNA, a célula entra em divisão celular. Tá tudo certinho? Vamos para a mitose. Bem legal o estudo do ciclo celular, né, galera? Então agora vamos continuar o assunto aí de núcleo, tá? Vamos falar do núcleo em divisão agora. Só que antes de falar na divisão, mitose e meiose, vamos ver alguns conceitos prévios. O cromossomo é a estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células metafásicas. Metáfase é uma fase da divisão celular que vamos estudar em aulas posteriores. É a fase em que os cromossomos atingem grau máximo de visibilidade, tá? Então é assim que funciona. Uma molécula de DNA, um cromossomo, duas fitas de DNA, dois cromossomos. Vamos entender como que uma fita de DNA, uma molécula de DNA, vai dar origem ao cromossomo. Então temos aqui o DNA em dupla hélice. Esse DNA vai envolver, dando duas voltas sobre proteínas histonas, sobre 8 proteínas histonas, formando uma estrutura chamada nucleossomo. O nucleossomo ele começa a se envolver da mesma forma que uma mola helicoidal. Se você não sabe o que é uma mola helicoidal, por favor, coloque no Google, veja a molinha aí, daí você vai entender como que funciona esse processo de formação semelhante a essa mola helicoidal, só que de forma bem compacta mesmo, pessoal, formando uma estrutura que chamamos de selenoide ou fibra cromossômica. Perceba que já é mais grossinha, né? 30 nanômetros. Esse selenoide possui proteínas que vão se associar a outras proteínas aqui, que vão dar sustentação a esse nucleossomo, tá? Essa sustentação agora, essa estrutura ganha o nome de cromonema. O cromonema, pessoal, ele pode dar origem à cromatina e ao cromossomo. A cromatina e o cromossomo possuem a mesma estrutura, a mesma bioquímica. O que muda da cromatina para o cromossomo é o grau de compactação, de condensação do DNA. O processo que forma o cromossomo é o processo de enovelamento da cromatina. Então vamos entender aqui algumas diferenças da cromatina e do cromossomo. Na verdade, as diferenças são apenas no grau de compactação. Por quê? Cromatina é DNA mais proteínas. Cromossomo também é DNA mais proteínas. A cromatina ela está descondensada, o cromossomo está condensado. Cromatina desespiralizada, o cromossomo está espiralizado. A cromatina descompactada, o cromossomo está muito compactado, né? Atinge uma espessura maior em nanômetros, como você pode ver. Então, a cromatina e o cromossomo são as mesmas substâncias em estados físicos diferentes. Ainda sobre a estrutura, a arquitetura de um cromossomo eucariótico, vamos diferenciar um cromossomo simples de um cromossomo duplo. Um cromossomo simples compreende uma fita de DNA, uma molécula de DNA, um cromossomo. Dois braços que são separados por uma região de maior condensação, o centrômero. Tá? O centrômero vai dividir o cromossomo em dois braços. Nesse caso aqui, um braço maior e um braço menor. Cromossomos duplos são dois DNAs, só que são duas fitas idênticas que surgiram por um processo de replicação do DNA. 4 braços e um centrômero, pessoal. Essas cromátides aqui são chamadas cromátides irmãs e temos o centrômero. O centrômero, pessoal, é uma estrutura importante e vamos destacar ainda mais o centrômero na aula de divisão celular. Por quê? Centrômero é uma região de constrição do cromossomo, onde o cinetócoro se forma e os microtúbulos do fuso se ligam. Essa mensagem em vermelho é para quem já é mais avançado, para um aluno que lembra das aulas de divisão celular, porque falou no cinetócoro, pessoal. Isso aqui é uma estrutura importantíssima para a divisão celular. É no cinetócoro que ocorre a formação de fibras cinetocóricas que vão se ligar aos microtúbulos do fuso. Tá? Isso aqui nós vamos estudar na aula de divisão celular. Mas é bom, claro, sempre ter uma prévia sobre o assunto. Classificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero. Vamos lá. Temos aqui então o cromossomo, o centrômero dividindo esse cromossomo em braços iguais. Por isso esse cromossomo ele vai ser classificado como metacêntrico. Fácil guardar, né? Meta, centrômero no meio.
Quando o cromossomo apresenta o centrômero deslocado um pouquinho da sua região mediana, aqui a região mediana seria, o centrômero está deslocado um pouco da região mediana, ele é chamado de submetacêntrico. Quando o cromossomo apresenta o centrômero próximo a uma das extremidades, ele é chamado de acrocêntrico. E quando o centrômero está junto a uma das extremidades, ele é chamado de telocêntrico. E aqui existe praticamente um braço só. Nesse caso, como o cromossomo é duplo, 2 braços, né? Profundezas do Vestiba, nosso quadro Profundezas do Vestibular. Para você que vai fazer os vestibulares mais concorridos e não pode errar uma questão sequer, não é? Você precisa de muita informação em que você não encontra em aulas resumidas. Você encontra no site megaaluno.com a informação necessária para resolver qualquer prova. Hoje a Profundeza vai versar sobre a constrição secundária. Fala-se muito sobre a constrição primária, que possui o centrômero, mas alguns cromossomos também possuem a constrição secundária, pessoal. Vamos lá. Essa constrição é um estrangulamento, só que sem o centrômero. Veja a diferença. Constrição primária tem centrômero. Constrição secundária não tem centrômero. Esse estrangulamento delimita uma região terminal globosa do braço, chamada zona SAT ou zona satélite. Então veja aqui a constrição secundária delimitando uma região terminal e globosa do braço chamada zona SAT. Qual que é a função dessa zona SAT ou satélite? A função da zona SAT é formar o RNA ribossômico. Ora, se forma RNA ribossômico, está diretamente relacionada à organização, à formação também de nucleolo. Então, sempre bom associar, nosso cérebro funciona com associações. Lembrou do nucleolo? Você associa com zona SAT ou satélite, algo que pode cair na sua prova e você vai sair na frente, carinha. Cromossomos e a determinação do sexo. Os cromossomos que vão definir se vai nascer homem, se vai nascer mulher. Temos aí os autossomos, que são cromossomos não relacionados diretamente com a determinação do sexo. Por que não relacionados diretamente? Porque aqui nós não queremos saber se a pessoa leva jeito para coisa e blá blá blá. É isso aí mesmo que você está pensando, né? Os heterocromossomos ou alossomos, esses sim estão relacionados diretamente com a determinação do sexo. Vamos entender melhor isso analisando o cariótipo do homem depois da mulher. Aqui o cariótipo masculino. Todos esses cromossomos que eu estou passando o mouse são cromossomos autossomos, tá? Não relacionados ao sexo. Esses dois aqui são os cromossomos sexuais ou alossomo ou heterocromossomo. No homem é o X e o Y. Vamos analisar agora o cariótipo feminino. Esses aqui, da mesma forma, são os cromossomos autossomos. E esses dois, os cromossomos sexuais, que estão relacionados diretamente com a determinação do sexo. Compreende aí o X e o X na mulher. Eita, aula comprida, professor, cheio de conceitos prévios que não termina nunca. Segura aí, carinha, só faltam mais 3 conceitos para a gente acabar essa parte de núcleo. Vamos lá, vamos entender agora o que são os cromossomos homólogos. São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, presentes aos pares em células diploides. Células diploides são representadas por 2N. Pessoal, funciona assim. Para cada cromossomo que você tem, que você recebe do seu pai, você ganha um da sua mãe. Eles vão ser cromossomos homólogos, tá? Cada cromossomo da sua mãe, que você ganha da sua mãe, vai ter um correspondente do seu pai homólogo a ele. São cromossomos homólogos. Vamos definir essa célula aqui. Quantos cromossomos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4 cromossomos. 4 cromossomos simples, mas perceba que eles estão aos pares. 2 vermelhos e 2 azuis. Esses são homólogos e esses 2 azuis também são homólogos. Portanto, cromossomos homólogos em células diploides. Esse S aqui significa que os cromossomos são simples.
Agora aqui temos 1, 2, 3, 4 cromossomos também, só que esses cromossomos estão duplicados, mas eles também estão aos pares, ou seja, esse é homólogo a esse, o grandão é homólogo ao grandão, o pequenininho homólogo ao pequenininho. Portanto, temos aí cromossomos homólogos em uma célula diploide 2N. Esse D significa porque eles estão duplicados os cromossomos. Aqui temos 1, 2, 3, 4 cromossomos, só que tem um de cada cor só, um representante só de cada cromossomo. Então, pessoal, essa célula aqui é uma célula haploide, ok? E célula haploide não há homólogos. Célula haploide não há homólogos e esses cromossomos são simples. Nesse caso aqui, um grandão, né? Um outro grandão aqui, um telocêntrico aqui, um acrocêntrico aqui. Existem cromossomos aos pares? Não, eles estão duplicados, mas isso não significa que eles são homólogos, né? Deus me livre, não vai confundir isso. Portanto, aqui não há homólogos. Essa célula é haploide e esse D significa que eles estão duplicados, são cromossomos duplos. Vamos colocar tudo de novo. Células diploides AB possuem cromossomos homólogos. E células haploides C e D não possuem cromossomos homólogos. Células haploides não possuem cromossomos homólogos. Penúltimo conceito é o genoma. Genoma é o conjunto de moléculas de DNA de uma espécie. Pronto. Na verdade, você já sabe disso, não é? O que tem no DNA? Todos os seus genes. E no DNA, além dos genes, tem também a sequência de bases nitrogenadas que não possuem informação codificada. Pessoal, se você pegar uma molécula de DNA, né, imagine uma molécula de DNA com imensa sequência de nucleotídeos. Muitos desses nucleotídeos vão formar genes, e os genes têm expressão gênica, eles são importantes para a síntese de proteínas, né? São regiões ativas. Porém, muitas bases nitrogenadas dos nucleotídeos não vão formar genes, vão ser pedaços somente com bases nitrogenadas, e esses pedaços não possuem informação codificada. Mas não interessa, o conceito de genoma abrange tanto os genes quanto a sequência de bases nitrogenadas que não possuem informação codificada. Agora, presta atenção em uma coisa aqui. Aqui temos uma célula com 4 cromossomos, só que são cromossomos o quê? Homólogos, né? Você precisa, se você conhece o DNA desse cromossomo, esse cromossomo é homólogo, você precisa do DNA desse cromossomo também? Lógico que não, pessoal. Por isso que o genoma dessa célula aqui seria apenas um representante de cada par. Esse é o genoma dessa célula. Se eu pegar essa célula aqui, temos aqui quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. Só que se você tem o DNA desse cromossomo, que é homólogo a esse, você não precisa dos dois, não é? Então, eu falo para você que o genoma é apenas um representante de cada par, é uma coleção de cromossomos de uma célula diploide. Se essa célula for haploide, são todos os cromossomos da célula, mas como essa célula aqui é diploide, pegamos apenas um representante de cada par. Sabendo disso, pessoal, responda. Na espécie humana, o genoma é constituído por... Eu sei, professor. O genoma é constituído por 46 moléculas de DNA, pois existem 46 cromossomos na célula humana. Olha aí, pessoal, participação especial da minha mãe. Obrigado, mãe, mas você está equivocada. Na espécie humana, o genoma é constituído por... Alternativa? Bola. B de bondade, galera. 24 moléculas de DNA. Vamos entender melhor isso. Esse aqui é o cariótipo de um homem. O cariótipo é formado por 46 cromossomos, sendo 44 autossômicos e 2 cromossomos sexuais. No caso do homem, o X, grandão, e o Y. Só que para formar o genoma, nós não precisamos dos 2 cromossomos homólogos. Precisamos de um representante de cada par. Então, vamos contar. Conta comigo. Um representante aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cromossomos autossomos, mais um X
23, mais o Y, 24 cromossomos. Portanto, 24 moléculas de DNA. Por que não pode ser o da mulher? Coloquei o cariótipo do homem. Porque o homem ele tem tanto o cromossomo X quanto o Y. A mulher não, ela só tem o cromossomo X. Faltaria o cromossomo Y para ser estudado no genoma. Opa! Último conceito, cariótipo. É o quadro geral de informações sobre o número de cromossomos, o tamanho desses cromossomos e os tipos desses cromossomos. Temos que lembrar daquela classificação de acordo com o tamanho do braço e da posição do centrômero. Então temos aqui, pessoal, um cariótipo, tá? Esse cariótipo aqui é do sexo feminino ou masculino? Masculino, porque os cromossomos aqui sexuais são o cromossomo X e o cromossomo Y. Então temos aqui o cariótipo e ele pode ser dividido em grupo. O grupo A, temos aqui cromossomos metacêntricos e submetacêntricos e são grandes. Olha, estamos classificando ele de acordo com o tamanho e o tipo de cromossomo, né? Eles são grandes, metacêntrico e submetacêntrico. Claro, pessoal, que você não precisa saber nada disso. Só que apenas para você entender que o cariótipo é um quadro geral de informações sobre o número, tamanho e o tipo. No quadro B aqui, no grupo B, temos aqui cromossomos submetacêntricos. No C, metacêntricos ou submetacêntricos. No grupo D, temos cromossomos acrocêntricos de tamanho médio. Olha só que legal, todos acrocêntricos de tamanho médio. No E, submetacêntricos e pequenininhos. No F, menores ainda e metacêntricos. E no grupo G, menores e acrocêntricos. Pessoal, cariótipo é muito fácil. É só você saber que é uma classificação geral quanto ao número, o tamanho e os tipos de cromossomos. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço, continue estudando sempre. Fiquem com Deus.